Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Maria Regina, Cris, colocar aqui o título do nosso trabalho, né, do nosso estudo de hoje. Magia, boa noite. Mais uns minutinhos. Tá caindo a chuvinha. Vamos dar uma refrescada, né? Vamos lembrar, pessoal, de pegar a água para ser fluidificada durante o estudo. Pode dar uma garrafinha. Pode. Ellen. Ayane. Boa noite. Bom, vamos então fazendo a nossa prece, né? Marcos, boa noite. Fazendo a nossa prece, então, vamos fechar os nossos olhos, procurar nos desligarmos por pelo menos alguns minutos das nossas atividades do cotidiano para nos sintonizar com os nossos benfeitores espirituais, nos sintonizar com os mensageiros de Jesus e com Jesus, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinos. Enviando as nossas vibrações de paz, de tranquilidade, para todas as pessoas que passam pelo nosso pensamento e nos pedem preces, e os nossos amigos espirituais encarregados de nos assistirem nesse trabalho, nesse estudo, possam endereçar a todos o que eles necessitam, sobretudo fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que assim seja. Beleza. Então vamos lá. Lição 28. Lição 28. A resposta celeste.
Solicitando Bartolomeu esclarecimento sobre as respostas do alto, as súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançavam. E acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou o volumoso riacho, um trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal. E além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, e encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante, e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu a porta. O homem ríspido veio atender, foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite, e não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo de um temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta
Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, e uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe foram negado asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores, e afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se, seguia em trilho oposto a localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. Junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara. Quando alcançou a árvore tombada, o rapazinho observou-lhe que o tronco acolhedor era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, então milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosa serpente. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variados que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas. Mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-la. Mais uma bela mensagem, né, desse livro. E cada vez que a gente lê uma delas, a gente se admira da simplicidade e da beleza das mensagens de Jesus. E a simplicidade, a profundidade e, ao mesmo tempo, uma demonstração de amorosidade de Jesus para com todos nós, ali, naquele momento, representados pelos seus habituais companheiros, né, de jornada, de caminhada, mas com certeza endereçada a todos nós. E como Jesus falava muita coisa através dessas histórias que ele contava, a gente vai, assim, após a segunda leitura, a gente vai compreendendo algumas dessas simbologias. Claro que cada um de nós vai ter um olhar, mas eu vou aqui apresentar algumas que foi possível perceber, né? Então, aqui, logo no início,
quando fala antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra. Então, quer dizer que esse instrutor estava trabalhando. Isso é um ponto importante para a gente ir ligando todas essas ideias. Mais embaixo um pouquinho, quando anoiteceu e ele não sabia a distância que ele iria encontrar um pouso seguro, outra coisa, a segunda importante aqui, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Olha só, ele orou estando em serviço. Né? Ele não estava sentado em casa, ele não estava descansando, estava trabalhando na seara de Jesus. E quando fala orou, implorando a proteção de Deus, ele está reconhecendo a sua filiação, está se colocando humildemente como necessitado da proteção do Pai. E mais, e seguiu, ou seja, continuou no caminho. Caminhando mais um pouco, ele percebeu a existência de uma confortadora cova e, acariciando ali o seu companheiro, o cãozinho, né? Começou ali a se ajeitar para descansar. Mas fala assim, espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. Então, ainda, né, não era a hora que ele ia conseguir esse repouso. E assim a estrada, né, a caminhada dele foi mostrando uma porção de obstáculos, mas ele continuava. E aí ele se deparou também com um riacho volumoso, onde a estrada se bifurcava. É interessante, né? Quantas encruzilhadas nós já nos deparamos na nossa caminhada. Quantas vezes a gente parou e não sabia que caminho tomar, não é? Então, a gente vai se colocando no lugar desse ancião aí, dessa estrada, né? Não que sejamos portadores de uma missão tão importante quanto a dele, mas no sentido dos obstáculos no caminho, né? Então, tinha uma ponte rústica aí, que era o meio de se atravessar esse rio, e além dela, tinha uma porção de terra que parecia muito sedutora.
semelhante a um lençol branco. Outra vez, né? Quantas vezes, alguns caminhos, algumas pontes, alguns atalhos parecem sedutores para nós, né? E a gente fica assim, com os olhos brilhantes. Mas, será que é isso mesmo que parece? Nem tudo que reluz é ouro, né? Como diz o velho ditado. O que você acha, Edilson? Pois é. Isso aí vai demonstrando que é a nossa vida, né? Percalços vão surgindo. Você tiver confiança, tiver perseverança, você vai vencendo essas dificuldades. Por isso que sempre nos orienta, aí os espíritos aí, e devemos orar sempre. E aquilo que for da gente, o será. Ei, Vai arrumar um jeito de chegar a você. Muita gente fica assim, preocupada, né? Quando é que vai acontecer isso, E aquilo? aquilo que não for seu, também vai dar um jeito, vai dar um jeito de não te atrapalhe. Veja, como diz a mensagem, né? Num contexto macro. A vida vai te testando. Esse caso aqui da noite de hoje. Não deitei não, tem. Ali é de novo. Ali é cor. A ponte rompeu. E tal. Tudo é um teste, né? É um teste, né? Os testes da nossa vida. Os testes da nossa vida. Que a gente conseguir vencer, sairemos triunfante. É um triunfo. E lá na frente nós vamos entender. Quando a gente quer uma coisa, luta e reza, pede e aquilo não dá certo. Temos que ter calma, paciência. Talvez não é o momento. Não é para nós. E isso vai ser mostrado no futuro. A ponte caiu. Pois é. Foi passar, a ponte caiu. Pronto. Como? Agora o que eu faço? Como é que eu faço? Todos os meus planos parecem que não dão certo, estão indo por água abaixo. Porque, como diz aqui, teve que procurar outro rumo. Né? Exatamente. E mudar o curso. Chegar onde ele precisava chegar. Isso nos lembra que muitas vezes a gente está num caminho, assim, espiritualmente falando, os nossos posicionamentos, mesmo, frente às coisas, frente às pessoas, frente ao mundo. Às vezes a gente insiste, mas às vezes a gente precisa mudar esse rumo. Às vezes o rumo que a gente está indo não é o melhor. A ponte estava lá. Do outro lado parecia uma coisa ótima. Né? Um lençol branco. No meio da escuridão, não parecia ser a melhor coisa. Mas
Era o pântano. Então, uma coisa às vezes parece aos nossos olhos a melhor coisa do mundo, né? Nos fascina, nos distrai, a gente começa a fazer 1000 projetos ante aquela visão que a gente está tendo no momento espiritual lá, que a gente está, né? O nosso estágio evolutivo. A gente consegue enxergar até determinado ponto, né? Mas aí o socorro divino vem e a ponte cai. Aí nós temos que mudar de rumo. Acorda, menino. Né? Às vezes a gente não consegue enxergar de uma forma e vem alguma dificuldade, algum obstáculo, para que a gente então desperte, tenha o olhar para outras possibilidades, né? Porque é a lei de progresso funcionando. Interessante. E aí, esse velhinho, né? Ele prossegue. Sem recursos. Tem fé. Fé. A ponte não existia mais, então, né? Seguiu pelo outro rumo. E aí, encontrou a árvore lá, ramalhosa, colhedora, porque ia chover, né? Você via lá longe os trovões, os relâmpagos. E aí, ele falou, bom, vou me acomodar aqui, né? Debaixo dessa árvore, colhedora. Mas o vegetal respeitável, apesar das aparências, né? O vento começou a soprar, o tronco que parecia vigoroso, ruiu lá, caiu, partido, sem recurso, né? Sem remissão. E aí, mais uma vez, aquele recurso que ele pretendia utilizar, ele não conseguiu. Mas vamos adiante, então, né? Vamos desistir, não. Não vamos parar. Depois de mais um pouco de esforço, quando diz aqui, depois de aproximadamente 2 milhas, para quem está a pé, né? Naquela época, as pessoas não contavam com veículos, só a nobreza. As pessoas viajavam geralmente a pé mesmo. Ou a cavalo. Isso mesmo. Mas não era todo mundo, assim, muita gente que tinha cavalo também, não. Era caro. Né? Aí, depois dessas 2 milhas, encontram um casebre, mostrando uma doce luz. Nossa, já pensou? No escuro. Sem enxergar nem onde estava indo. Com chuva, trovão, raio, aí se enxerga uma casinha, uma luz. Nossa, que alegria, né? Que alívio. Aí ele bate a porta e o homem atendeu ríspido e foi claro. Aqui não. Não vou te acolher. Aí a gente fica pensando, do ponto de vista espiritual, nós já tivemos muitas caminhadas. E nós tivemos nossas escolhas e também sabemos que as escolhas têm consequências.
num futuro próximo, num futuro mais além, mas elas chegam. Quantas vezes será, nessas nossas jornadas, que nós nos negamos a ajudar uma pessoa que estava sem recurso, né? Tem essa dimensão também para pensar. Nós vamos refazendo o caminho de uma encarnação para outra e vamos recolhendo as consequências das nossas práticas, das nossas atitudes, né? Então, por isso é importante a persistência nos nossos propósitos de melhoria íntima e de não parar na tarefa, naquilo que é o caminho que vai nos fazer progredir, nos melhorar, né? Se a cada obstáculo que a gente encontrar, a gente parar, a gente vai perder as oportunidades de vencer esses obstáculos e essas dificuldades e adquirir os créditos que a gente não adquiriu antes, né? Bom, então, diante da negativa, ele foi elojar lá, um canto qualquer, porque não tinha mais jeito, ele estava cansado já, né? Uma casinha lá, campestre. Ele se acomodou ali no entorno daquela casinha que ele tinha batido e que não acolheu, né? Mas aí o cãozinho, que era o companheiro dele, com os trovões e relâmpagos, ele fugiu. Outra vez, a gente pode fazer assim um link, né? E muitas vezes nós não vamos contar com os nossos companheiros, porque as nossas provas, as nossas expiações, elas são individuais. Então, os nossos companheiros podem estar conosco por longo trecho da caminhada, mas determinadas questões que são pessoais, são particulares da nossa individualidade, nós é que vamos ter que superar. Não podemos colocar a nossa própria bagagem no ombro do outro. Aqui viemos só, e daqui partiremos só. Se a gente não tiver essa consciência de que cada ser é um ser individual, está no nível espiritual, numa condição espiritual, nós vamos entender as coisas. Porque o outro também tem suas lutas interiores, seus conhecimentos espirituais, suas vivências anteriores, as reencarnações que já teve. Então, a outra pessoa
E a gente não é outra pessoa. Não tem jeito de terceirizar, não é? Não tem. Você leva para mim aí meus pertences aí por um trecho do caminho. Não tem, não é assim que funciona. A gente pode ter empatia, procurar compreender a posição do outro, igual o Edilson acabou de dizer, né? Procurar entender até a capacidade que o outro tem de compreensão mesmo, de qual que é a posição espiritual dele. Não é que nós vamos nos colocar na posição de juízes, justamente o contrário. À medida que a gente consegue perceber melhor, a gente também consegue compreender que o outro tem limites, como nós mesmos. Às vezes, a gente cria uma expectativa muito alta com relação ao outro. E às vezes também, a gente quer sim fazer uma terceirização daquilo que nos compete realizar. Nós ainda precisamos superar muitas imperfeições. E essa atitude de querer se acomodar e transferir responsabilidades ainda faz parte de nós, né? E é por isso que passamos por provações, porque elas, na verdade, nos impelem a continuar a progredir. Se nós não vamos por nós mesmos nesse caminho e à frente, essas provas e expiações nos empurram. Então a gente vai ou vai. Então, o que acontece? Depois de tantos obstáculos, o senhorzinho aqui, ele, como humano, ele deu uma desanimada, né? Ficou angustiado, chorou e falou: Deus me abandonou. Agora, depois de tudo isso, mesmo eu rezando, eu pedindo, eu acreditando, Deus me abandonou. Deitou ali como pôde, mas nada como um dia após o outro, né? E o sol nascendo de novo. E também nós podemos fazer uma analogia com a luz do entendimento que nos chega, né? Um dia, após lutas íntimas, internas e externas, a luz do entendimento chega pela força mesmo da lei do progresso, né? Então, o sol surgiu resplandecente. Um dia, a gente abre os olhos espirituais, né? E ele saiu lá do esconderijo que ele tinha se deitado para dormir e veio a saber
por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe fora negado asilo, assassinando os moradores. Essa coisa aqui, né, essa frase, esse trecho, que fala que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, também é uma alusão àqueles que sempre estão tentando roubar de alguém aquilo que não pertence, né? Não lhe pertence. E ferindo, matando as pessoas. E aí, também esse ferindo e matando pode ser de várias formas, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, né? E então, como eu disse mais no início, nós caminhamos várias vezes, diversas reencarnações, nós vamos, pelas nossas experiências e escolhas, compondo nossa bagagem espiritual. E os que ainda estão nesse estágio de pilhar, de ferir, de roubar e até assassinar, então a gente compreende que eles ainda não enxergaram o caminho, não enxergaram o objetivo da vida, né? Assim como um dia nós também estivemos nessa condição. Então, vida que segue, informando-se de que seguia em trilho oposto ao do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. Olha nós aí, reencarnando. Empreendeu a marcha de regresso para mudar, para progredir. Então, retificar a viagem é estabelecer o rumo correto para a nossa caminhada. Podemos compreender dessa forma. Quantas vezes nós tivemos que empreender a marcha do regresso e retificar a viagem, né? E continuaremos a fazer dessa forma até atingirmos o objetivo, quantas vezes forem necessárias, porque nós sabemos que nós não progredimos em todos os sentidos ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que retificar, porque nós passamos muito tempo na ignorância, na inércia, né? Nos enganos, nas ilusões, como aquela lá, né? Do outro lado da ponte tinha um lençol branco, maravilhoso, aquela miragem, sabe? Quantas vezes nós enveredamos por esse caminho? Então, vamos sim gastar aí algum tempo para refazer aí a viagem, né? Retificar. Aí me lembrou o Evangelho, na porta larga. Né? Mais fácil, vistosa. Aquele tanto de gente, né? Tá tudo lá, ué. Meus amigos estão todos lá, essa estreita aqui que é. Né? Ele procura a porta larga.
A mais fácil. Depois, na hora que acorda, reencarna, várias dificuldades, todo dia um problema, gente falando na cabeça, chefe chato, levanta de manhã, nossa, hoje tem que aguentar aquele chefe de novo. Deus, me dê força. Imagina tanto você foi chato. Imagina tanto você foi chato antes. Chefe, Então, né? Passou pela porta larga, mas olha lá, ó, do outro lado, não passava de pântano traiçoeiro, onde muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. Né? Então, a gente cai em determinadas armadilhas das nossas ilusões, de querer pegar atalho, de querer a porta larga, que nos encanta os sentidos, né? Os olhos. Então, facilidade, principalmente. Quem é que não quer? Dinheiro fácil, jogar na loteria. Vai lá todo dia, fazer uma fezinha lá, pega cena acumulada. Peraí, eu tô precisando de grana. Vai lá, joga, perde. Vai ganhar nunca. Tiver no seu caminho. bom, e aí, Só lutas mesmo. ele então, ao perceber quantas vezes ele foi socorrido, quantas vezes ele se livrou de males maiores, ele reconhece e agradece. Reconheceu, né? Infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não souberem entender de pronto. Prosseguiu adiante, não exalte, para o desempenho de sua tarefa. Sem desistir, sem esmorecer, sem parar no caminho. Então, aí, essa frase aqui nos lembra outros esclarecimentos que os espíritos nos trazem, né? Quando a gente está lá no plano espiritual, antes de reencarnar, eles fazem lá um levantamento, né? Uma continha básica, o que a gente tem de crédito, de débito. E a gente lá no plano espiritual, com uma visão mais ampliada e com a ajuda dos nossos benfeitores, a gente enxerga melhor onde que a gente precisa melhorar, onde que a gente precisa corrigir, onde que a gente precisa lapidar os nossos espíritos. E aí, geralmente a gente mesmo perde oportunidade para fazer essas correções. E o que são essas oportunidades? As facilidades? Vida mansa? Tranquila? Não. São os obstáculos, as dificuldades que sempre nos empurram para frente. Né? Só que quando chega do lado de cá, e essas dificuldades chegam, a gente não se recorda disso. A gente não tem olhos de ver. E esse é o meio que o Pai tem de nos conduzir a melhores caminhos. E a gente às vezes se revolta, acha que Deus nos esqueceu, não é? Então, essa correção de rumos passa por essa compreensão também. A natureza da prova indica a natureza da falta.
Se uma coisa te parece difícil, se apresenta como obstáculo, a você não, a nós. Está nos indicando onde precisamos melhorar, onde precisamos ter olhos mais atentos. E é por isso que Jesus encerra a fala dizendo: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Se diante das lições a gente se revolta, joga tudo para o alto, então nós não estamos nem ouvindo e nem enxergando que Deus está nos mostrando o caminho, de acordo com o modo como a gente consegue compreender, né? Porque nós ainda não somos espíritos de luz, que têm um discernimento, que têm uma visão espiritual ampliada. Então, a gente ainda vai à frente muito mais em função das dificuldades do que com os momentos mais amenos da nossa vida, quando a gente tem a tendência de se acomodar nas nossas imperfeições. Então, por isso que a palavra-chave aqui é discernimento, né? Bom, nós estamos aí com o tempo já bem esgotado. Quero agradecer ao Edilson pela companhia, a vocês que participaram com a gente, né? E a gente possa ter muitos outros momentos de estudar junto, aprender junto, que é sempre melhor, né? E agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de aqui estarmos. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. A nossa companheira Fabiana não pôde participar. Certos probleminhas, mas estamos firmes aí. Com Deus. Fiquem na paz. Fiquem na paz. O som estava duplicado, né? Eu estou sabendo. Mas não consegui consertar isso. Não consegui consertar isso aí. Desculpa aí. Tudo de bom. Tudo de bom. Possamos ter uma boa noite espiritual. Uma boa noite espiritual. Fiquem com Deus. Faz para salvar aqui.